Felipe Nunes está aqui conosco. Luiz vai falar desse caso que assustou bastante a população do ABC e que até agora as investigações policiais não conseguem cravar o porquê desse crime. Inicialmente acharam que poderia ser uma tentativa de roubo à loja, mas não levaram nada da loja. Por que mataram essa mulher? É a grande pergunta do momento, né, Luiz? Bom dia. Exato, bom dia Lupato, bom dia Sabino e também a todos os nossos ouvintes. Um caso complexo que a polícia tenta desvendar, que aconteceu em São Bernardo do Campo na última sexta-feira, no bairro Planalto, quando a Priscila Amaral Oliveira Rodrigues, de 29 anos, foi assassinada dentro da própria loja, a Florescer Fashion, que fica em São Bernardo. Ela estava junto com uma outra pessoa, uma testemunha deste acontecimento, a Thaís Ribeiro Brandão, que relatou à polícia que as duas estavam na loja. Antes, a Priscila tinha feito um contato até com o Richard da Silva Oliveira, o ex-marido dela. E, no momento que as duas estavam na loja, uma pessoa de capacete desceu de uma moto, entrou e atirou na Priscila, assassinou ela, depois foi embora. Sem mais nem menos. Sem mais nem menos. Então, a polícia investiga se é um feminicídio, se é uma execução. Por isso é um caso complexo, porque essa pessoa que estava de capacete, então um reconhecimento difícil, saiu na motocicleta, depois entrou em um carro com outra pessoa que também estava de capacete. Essas duas pessoas foram flagradas por câmeras de segurança, mas como elas estavam ali escondidas com o capacete, ainda não se sabe quem cometeu esse crime. A polícia depois chegou no local, a Priscila até chegou a receber atendimento, foi para um hospital, mas faleceu depois desses tiros, e a polícia pediu os depoimentos da amiga dela, a Thaís, e também do ex-marido, para tentar entender o que aconteceu. Os celulares dos dois foram apreendidos, pegos pela polícia, para ver se tem alguma mensagem que possa revelar algo sobre o crime, mas o fato é que a polícia ainda investiga esse caso que aconteceu na sexta-feira, coletou algumas balas, então a polícia tem algumas informações preliminares, mas ainda sem grandes respostas. O corpo da Priscila já foi velado pelos familiares, mas um caso que deixa muitas perguntas se foi uma execução ou se foi um crime de feminicídio. Lembrando que nem todos os crimes contra uma mulher são relatados como feminicídio. O feminicídio é o crime que acontece única e exclusivamente pelo fato daquela pessoa ser mulher, pela condição de ser do sexo feminino. Inclusive, essa lei do feminicídio completa nesta semana 10 anos, uma legislação bastante importante. Até porque são 4 casos, quase 4 casos de feminicídio por dia que acontecem no nosso país. Então, um crime bastante frequente. A maior parte dos casos, 80% deles, acontecem dentro da própria casa da pessoa, ou pelo próprio marido, pelo companheiro. Então, são crimes de pessoas que conhecem a vítima, na maioria dos casos. Então, a polícia tenta entender se esse caso que a gente está falando hoje faz parte desse espectro do crime de feminicídio, mas a Cristiane Ramos, que é a diretora de proteção ao atendimento à mulher da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, ela fala de uma maneira mais ampla sobre a legislação do feminicídio, sobre a importância dessa lei que completa agora 10 anos. Vamos ouvir a fala da diretora sobre o feminicídio. Mulheres mortas em razão de serem mulheres eram tratadas como vítimas de homicídio. Então isso entrava naquele bolo comum que a gente não conseguia separar a situação que causa a morte delas. Tem agravantes dentro da própria lei do feminicídio, inclusive um aumento de pena de 1/3 caso a vítima esteja grávida, também se tiver um filho pequeno ou se tiver uma medida protetiva contra o criminoso. Tem também tem imposições fortes dessa lei contra agressões, o descumprimento das medidas protetivas. É o que explica a advogada Gabriela Souza, que a gente vai escutar agora. Quando a gente reconheceu que o feminicídio existe, ele é grave e a gente está no 5º país mais violento do mundo para uma mulher existir, é uma violência cometida dentro, normalmente, de um ambiente íntimo e que tem essa característica de não respeitar a mulher, os seus corpos, as suas vontades. Novamente, a polícia, neste caso que a gente trouxe hoje da Priscila em São Bernardo, ainda não concluiu se é um crime de feminicídio, mas a gente traz também essas informações porque é muito importante. Foi comemorado no sábado o Dia Internacional da Mulher, então o crime aconteceu na sexta-feira, dia 7, por isso, não só por isso, mas também chama atenção por este fator. Tem crimes de feminicídio acontecendo todos os dias, mais de um, inclusive. Então, na semana do Dia Internacional da Mulher, segue acontecendo isso também. Pelo menos aqui no Brasil, já há 10 anos, existe uma lei que facilita, ou pelo menos aumenta a pena dos criminosos que cometem esse crime
bárbaro no país, né, Lupato Sabino? Obrigado, viu, Luiz? E claro que a gente vai continuar acompanhando as investigações para entender o que levou à morte dessa comerciante no ABC Paulista. Valeu, Luiz. Obrigado, gente. Obrigado, Luiz. E na